Então, quando a gente fala em mutação gênica, é uma doença causada por alteração no gene, certo? Alteração no gene. As proteínas são as responsáveis pelas nossas características, então se eu tiver uma alteração no gene, eu vou ter uma alteração na proteína, tá bom? Então, o gene é o pedaço, o trecho do DNA que se transcreve em RNA mensageiro que forma a proteína, tá? Então, aqui eu tenho um gene normal, aqui eu tenho um gene mutado. Esse gene, ele tem que formar aqui a hemoglobina, tá? Que é uma proteína. Então, ele tinha que ter essa sequência CTC. E aqui ele tinha que formar GAG no seu RNA mensageiro, formando aqui o aminoácido glutamato, que forma aqui a hemoglobina. Mas, se eu tiver uma alteração do T aqui pelo A, né? Eu tenho uma mutação e eu desenvolvo a doença que eu chamo de anemia falciforme. Porque a minha hemoglobina, ela não está redondinha, ela está em formato de foice. Então, essa pessoa, ela vai ter uma anemia, porque ela não tem a hemoglobina redonda para transportar o oxigênio aqui dentro e a pessoa respirar normal. Ela tem uma hemoglobina em forma de foice, que não vai ter uma função boa, essa pessoa vai ter uma anemia, tá? Então, aqui, ó, apenas uma letrinha que foi trocada causou uma alteração no RNA mensageiro, uma mutação, provocou aqui a produção de uma proteína que é uma proteína que não era a que a gente queria, que era o glutamato. Ela formou a valina, tá? Então, é uma proteína mutante, formando uma proteína aqui estranha, que tá mutante, formando a doença. Então, vejam que uma alteração no gene, que é a sequência que transcreve a proteína, que vai se transformar em RNA mensageiro depois proteína, a gente tem aí uma proteína deformada, podendo aí ter o desenvolvimento de uma doença genética. As proteínas, pessoal, elas formam, né, a maioria das funções do nosso corpo. Então, se uma proteína tá ruim, o nosso corpo vai ter problema, tá? E se a proteína tá ruim, é porque o meu DNA tá ruim, o meu DNA tá alterado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. DNA alterado vai formar a proteína alterada, vai causar doença de mutação gênica, alteração no gene. Por exemplo, eu tenho as lipases, né, que são, tudo isso é proteína. As lipases, que são enzimas importantes digestivas de gordura no meu corpo. Eu tenho a insulina, que é um hormônio importante, né, também no meu corpo. Eu tenho caseína, que é uma importante proteína nutricional. Eu tenho os anticorpos, que são as imunoglobulinas, importantes para a minha defesa. Eu tenho o colágeno, que é importante para a formação da minha pele, do meu cabelo. A hemoglobina para o transporte de oxigênio no meu sangue. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Eu tenho as troponinas, que formam ali as fibras musculares cardíacas do coração. Eu tenho a ferritina, que é importante no armazenamento. Então, todas essas proteínas, elas apresentam funções importantes no meu corpo. Se qualquer uma dessas vier com defeito, eu vou ter doença, eu posso ter doença, tá bom? Então, se eu tiver uma alteração no gene, se eu tiver uma mutação gênica, eu posso ter aí o desenvolvimento de doenças. Aqui eu coloquei para vocês verem um exemplo de mutação gênica, né? Que aí é uma alteração na sequência genética. Então, a sequência normal, né? Por exemplo, isso aqui é para neurofibromatose, tá? Que é o que a gente fala que é uma doença que tem, neurofibromatose. Então, isso aqui é uma sequência normal do gene F1, ele produz uma proteína normal. Se a gente tiver a troca dessas duas letrinhas, GG por TT, a gente vai ter aqui uma mutação. Uma mutação o quê? Gênica, certo? Porque é um trecho do DNA que vai formar uma proteína. Aqui a gente vai formar uma proteína defeituosa e vai desenvolver a doença de neurofibromatose.
Aqui a gente não tem nenhuma das letrinhas, então aqui a gente não tem formação de proteína. Então, o gene NF1, se ele tem alteração na sequência genética, na sequência de bases, ele pode produzir ou uma proteína defeituosa ou ausência de proteína e desenvolver a doença que a gente chama de neurofibromatose, tá? Aqui, pessoal, quando a gente fala de mutação gênica, eu vou dar mais um exemplo para vocês, que é o que a gente tem, é uma doença que a gente chama de galactosemia, tá? A galactosemia é uma doença hereditária e ela também é uma doença obtida por mutação gênica, tá? Se tanto o pai quanto a mãe possuírem a mutação genética causadora da galactosemia, cada filho do casal tem chance de 25%, né, de apresentar o problema. Então, a galactosemia é uma doença genética, tá? Onde a doença ela é causada pela deficiência de enzimas metabólicas. O bebê ele pode ter aí risco de vida ao nascer se ele tiver galactosemia. Então, ele vai ter deficiência, porque ele vai precisar da enzima galactosemia para degradar a galactositose, tá? Que é presente no leite. Então, se ele não tem a enzima digestória da galactositose, o bebê na hora que nasce vai fazer o quê? Vai mamar, né? Na mãe, vai tomar o leite. Então, assim que ele se alimentar do leite, ele vai ter uma deficiência. O corpo dele não tem a enzima digestiva, tá? Então, esse bebê ele pode ter risco de morte, vários problemas aí. Então, é uma doença que é causada por uma mutação gênica. A sequência, a gente falou então de neurofibromatose, que é uma mutação gênica, a galactosemia também é mutação gênica, alteração na sequência genética, e a anemia falciforme, que a gente já usou aqui como exemplo também, que também é uma mutação, né? A sequência em que os aminoácidos, né, estão organizados é muito importante, pois muitas doenças genéticas elas resultam em proteínas com sequências anormais de aminoácidos, né? Tendo ali um prejuízo da função normal. Então, a hemoglobina, na anemia falciforme, a hemoglobina normal, ela tem essa sequência de aminoácidos, valina, nananã, nananã. Lembra que cada sequência vai formando uma bolinha, ó, um aminoácido? O conjunto de aminoácido forma a proteína. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, na hemoglobina normal, eu preciso ter a glutamina. Mas quando eu tenho uma sequência alterada, ela se transforma em valina e forma ali a hemoglobina mutante. Então, é quando troca a letrinha A pela letra T. Ao invés de ter a hemoglobina redondinha, eu vou ter uma hemoglobina em forma de foice, causando aí a anemia falciforme. Outra doença de mutação gênica que a gente vê é a anemia perniciosa congênita. Então, é uma anemia que pode ser desenvolvida aí durante o desenvolvimento embrionário. É um acometimento genético, tá? Que acontece lá no cromossomo 11. Então, num gene específico lá do cromossomo 11, vai ter essa alteração genética. E aí, o bebê, ele tem deficiência na absorção, tá? Intestinal. E aí, ele desenvolve o que a gente chama de anemia perniciosa congênita. A vitamina B12, ela não pode ser absorvida quando ele tem esse tipo de doença. E aí, quando a vitamina B12, ela não é absorvida, a gente tem aqui uma deficiência na formação da hemácia. Por quê? A gente precisa de vitamina B12 para a composição do nosso sangue. Se a gente não tem vitamina B12, a gente tem anemia. Então, se a pessoa tem anemia perniciosa congênita, ela não consegue ter ali de forma correta a absorção da vitamina B12 e desenvolve a anemia. Um outro exemplo, pessoal, é a hipercolesterolemia familiar, que é quando você recebe aí o gene de colesterol alto do seu pai, do seu avô. Quando você vai no médico, ele diz assim: você tem colesterol alto? Seu pai tinha? Sua mãe tinha? Porque realmente é um gene aí bem comum de passar de pai para filho. Então, a hipercolesterolemia familiar, quer dizer que é o alto colesterol no sangue, ele é hereditário, ele vem aí de pai para filho realmente. Você tem chance de herdar. Não é todo mundo que tem o pai com colesterol alto que vai ter, tá? Existem as probabilidades. A gente vai aprender aqui nesse curso como que é feito o cálculo de probabilidade. Acho que é na aula 3 ou 4, na aula 4, tá?
Então, na hipercolesterolemia familiar, existe uma mutação do gene receptor de LDL, que é a proteína lá que vai carregar o colesterol para o sangue. Então, quando existe uma mutação nesse gene, esse gene ele fica lá no cromossomo 19, tá? Então, aqui é o gene que é responsável, né, pela enzima LDL. Então, cromossomo 19, ele tem uma alteração do gene aqui, tá? Receptor de LDL. Então, nosso organismo, né? Nós temos a formação de colesterol, principalmente pelo fígado. Aí, o LDL é a proteína que leva o colesterol para o sangue. Então, se eu tenho uma alteração na formação de LDL, eu vou ter muito LDL, eu vou ter muito colesterol no sangue e pode entupir essas artérias, causando aí o que a gente chama de placa de ateroma, que pode causar infarto ou acidente vascular cerebral. Então, quando eu tenho a hipercolesterolemia familiar, é uma alteração no gene 19 que produz muito LDL e leva muito colesterol para o sangue, tá? O HDL é aquele que traz o colesterol do sangue, leva para o fígado e excreta para fora do corpo. É por isso que dizem que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, ó. É o diabinho e o anjinho. O LDL é o diabinho, tá? Então, ele leva colesterol lá para as artérias, para o sangue. E o HDL é aquele coitadinho que faz a limpeza, ele traz para jogar para fora. Então, quando eu tenho alteração no cromossomo 19, eu tenho aumento daquele que é ruim. E aí eu tenho hipercolesterolemia familiar. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.